Então vamos lá. Do desespero à esperança, né? É interessante, vivemos dias onde centenas de anos, né, atrás, e como eles reverberam de forma tão atual, né? O evangelista Billy Graham, ele costumava dizer que a Bíblia é tão atual quanto o jornal do dia. Porque a Bíblia é o único livro capaz de mexer e tocar de forma como se 1000 anos atrás fosse agora. Então a gente vai olhar para o texto de Abacuque capítulo 1 e a gente vai ver que assim, não é coincidência, não é semelhança, é a forma como o mundo está se desenvolvendo. Uma parte com Deus e outra parte sem Deus. Então, quando nós estamos pensando e orando e olhando para esse texto acerca do... Tinha vários temas que poderiam ser abordados, né? Como o silêncio de Deus, como o medo, quando Deus fala o que eu não quero ouvir. Eu poderia ter um monte de temas. Mas esse do desespero à esperança é um que fez muito sentido, especialmente para mim, diante desse cenário que a gente está vivendo. Então, o Lucas deu a introdução do livro, né, e falou dos primeiros 4 versículos. Então, assim, eu não vou entrar neles, só gostaria de apontar-nos para algumas coisas, né? Então, essa primeira parte é a primeira queixa do profeta. O primeiro problema, na verdade, é uma queixa tecida de problema. Tipo assim, não está ok. Não é simplesmente uma dúvida, uma coisa, é uma coisa assim, ofensiva. Né? O Tim Keller fala que é como se fosse um semipalavrão diante de Deus, de tanto problema e questionamento diante dessa questão do mal, do problema do mal e da questão de Deus, como Deus lida com o mal, com o problema do mal. E então, no versículo 2, ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? E eu garanto que todo mundo aqui nessa sala, e todos os que vão assistir o vídeo, e todos que porventura um dia vão ter acesso a essa parte do que a gente está ensinando, já teve nesse lugar. Já teve nesse lugar de falar: Senhor, você não está me ouvindo, eu estou clamando, e o Senhor parece não estar fazendo nada. Então, a gente vê que Abacuque, ele olha para algo que é bem real na vida do povo qual ele vivia. Nós costumamos dizer acerca do estudo indutivo, e agora, graças a Deus, os homens e as mulheres estão tendo oportunidade de aprender o método. A gente é introduzido pelo profeta por algumas palavras que vão ser repetidas durante o capítulo. Violência, maldade, injustiça. Então, se você está rabiscando a sua Bíblia, essas e muitas outras palavras são de extrema importância. Ele fala: até quando gritarei a ti violência? Versículo 3. Porque me fazes ver a injustiça, a destruição e a violência, a forma que os ímpios prejudicam os justos. Então a gente parte da introdução de domingo passado, já para essa segunda parte do livro, olhando para 2 coisas. 3, na verdade. E o cenário a palavra de Deus estava sendo negligenciada, a violência e a injustiça estavam dominando de forma muito visível, e a gente vê uma liderança corrupta, o qual a gente vai ver a descrição do profeta, como eles lidavam com as coisas, o qual nos lembra muitos dias de hoje. Então, algumas razões, né, ele pergunta: por que mostra a iniquidade e me faz ver essas coisas? Essa é uma pergunta importante para a gente. É uma pergunta tão importante porque é uma pergunta excelente.
Por que que Deus permite que eu e você vejamos problemas, injustiça, iniquidade em nós mesmos e nos outros? É uma pergunta incrível. Não é uma pergunta que normalmente nós acordamos e nós oramos, tipo assim, Senhor, que tipo de problema eu estou causando para alguém? E que tipo de problema fulano está causando para... E aí a gente olha para algumas coisas antes de nós entrarmos no texto. Algumas razões pela qual Deus permite que vejamos o mal em nós mesmos. Para nos manter humildes. Isso é uma coisa boa. Porque se a gente não conseguisse enxergar o mal na gente, a gente está num lugar muito pior no orgulho. E a gente vai ver mais para frente que nenhuma das descrições negativas que Deus dá para justificar a sua resposta, ele passa pano ou ele fala que está ok. Ele culpa, ele fala que é errado. Então, que bom que Deus tem a capacidade de usar o mal em nós para nos manter humildes, que nós precisamos de Cristo. Existe as nossas vidas sem Cristo e a nossa vida com Cristo. Eu garanto que a gente consegue ver bem diferente e com Cristo é melhor. Amém? Para nos manter submissos a Ele na hora da angústia. Eu já falei isso, eu volto a dizer. Essa questão da submissão a Deus diante do tempo de sofrimento, de dificuldade, é uma coisa incrível. Eu vivi uma boa parte da minha vida sem Cristo. E eu costumo dizer que hoje, no dia de hoje, eu não consigo imaginar pessoas tendo família, criando filhos sem Cristo. Eu acho que deve ser uma tarefa muito louca, mano. Então, saber da nossa situação nos ajuda a manter-nos submissos, né, ao Senhor, especialmente em dia de angústia, onde nós questionamos. Nos ajuda a valorizar ainda mais a nossa salvação. Né, os pregadores antigos costumavam dizer, sua vida está difícil, imagina sem Cristo. Com Cristo não é um mar de rosas, mas sem Cristo é pior. Eu não consigo imaginar como deve ser, tipo assim, cara, diante de algum acontecimento, para quem correr? Para onde ir? E os bares, as drogas, a pornografia desenfreada, são um exemplo disso, dos lugares onde nós corremos sem Cristo. Algumas razões, então, pelas quais Deus nos permite ver a iniquidade nos outros. Para nos mostrar, olha que interessante isso, gente. Para nos mostrar o que poderia ter sido de nós mesmos. De falar assim, cara, olha para o fulano. Olha para fulana. Mano, a gente era para estar juntão nesse negócio aí, cara. Glória a Deus. Tô aqui, ó. Minha família está guardada, preservada, estou numa comunidade. Tenho para quem correr. Não estou enfiado no lamaçal do pecado. Cristo me tirou de lá. Amém? Para nos fazer ver a maldade e o pecado, para que possamos passar por eles e odiá-lo e não nos entregarmos a ele, gente. Olha que cuidado de Deus para conosco. De olhar e falar assim, cara, isso é um lembrete para nós. De tempo em tempo eu vejo na vida pastoral, quando eu ouço sobre queda de pastores e líderes, coisas que é até difícil de engolir. Eu nunca tomo como isso nunca vai acontecer comigo. Eu sempre tomo tipo assim, Deus me livra do mal. Porque eu não quero esse negócio. Me ajuda a andar com pessoas saudáveis, com um povo, cara, que eu posso caminhar e lidar com o meu pecado antes que esse pecado se torne uma coisa. Lembrando que ninguém acorda de manhã cedo e fala assim, hoje eu vou fazer as piores coisas da minha vida. Ninguém acorda assim. É uma coisa que vai um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E alguns de nós já experimentamos isso e sabe aonde esse pouquinho nos leva se nós não cuidarmos. Outro motivo que Deus nos faz, nos dá algumas razões com qual Ele permite para que vejamos a iniquidade nos outros, é para nos fazer admirar a graça que Ele tem por nós quando Ele nos salva. Quando nós não tínhamos nada para dar para Ele. O
palavra fala que quando nós éramos pecadores, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós não tínhamos nada de bom para oferecer para Deus. Então, quando nós olhamos para o outro, para a iniquidade do outro, ao invés de nós termos esse olhar de julgamento, a gente deve ter um olhar de olhar para nós e falar assim, essa graça, essa maravilhosa graça que me salvou, né? Amazing Grace, que fala, salvou um pecador como eu. E isso nos leva a viver uma vida piedosa, de querer vivermos da forma que Deus deseja para nós. Como o Lucas falou no domingo passado, o nome Abacuque quer dizer aquele que abraça. Esse livrinho aqui de 3 capítulos, ele tem a capacidade, de forma que ele foi soprado por Deus e inspirado, de nos abraçar. De quando nós olhamos para toda essa angústia, essa queixa e os problemas, nós somos abraçados com alento. De saber que Deus, Ele está trabalhando. Que Deus não deixa nada passar batido. Que o Abba, de Abacuque, nosso Pai querido, se importa conosco. E Ele mantém a sua aliança mesmo quando nós quebramos. A questão da aliança não é um lembrete para Deus, é um lembrete para nós. Porque Ele não quebra a sua aliança, nunca. E a gente vai ver, mais uma vez, quando nós vimos em Ageu, nós vamos ver que Deus não quebra a sua aliança. Ele vai até o fim. O seu propósito é eterno, a sua aliança é eterna. Então, é um lembrete que Deus não sai do controle. Mesmo quando a economia sai, mesmo quando o governo sai, mesmo quando a bolsa sai, Deus continua ali no seu lugar, sentado, no seu alto e sublime trono. E assim então nós entramos no texto de hoje, lembrando que no domingo passado o profeta estava de cara com o que ele estava vendo na terra. E agora ele fica numa bad acerca do que ele ouve do céu. Ele fica atribulado, ele fala, Deus está em silêncio, agora Deus fala, ele fica mais atribulado. E isso é algo que a gente vai poder olhar e saber que nós somos assim de alguma forma também, né? Quando Deus está em silêncio, parece ruim, aí ele fala, mas não é aquilo que a gente gosta, aí fica pior. Mas vamos lá, vamos olhar o versículo 5 e 6. E a gente vai ver a resposta de Deus para o primeiro problema, para a primeira queixa, que diz assim, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda intenção, por toda a terra, para apoderar-se de moradia que não lhe pertence. Então a gente é introduzido a um primeiro versículo aqui dessa segunda sessão, e a primeira coisa que nós podemos observar como estudantes das Escrituras é que esse texto é extremamente mal interpretado no meio neopentecostal e triunfalista. Esse texto aqui, Deus não está falando o que Ele falou em outros lugares, em Isaías ou Apocalipse. Sabe aquele negócio que, eis que faço algo novo? Não é isso. Não é isso, gente. É tipo assim, eu vou mostrar para você o que é o julgamento, só que o julgamento vai ser diferente. Eu vou trazer alguém que é pior do que vocês, é pior do que o que vocês estão fazendo. Essa é a ideia do texto. Então, a gente vê que há essa questão, né, nos lugares onde é mais triunfalista, a questão da prosperidade, a questão neopentecostal, né, em geral, que não dá para ler esse texto isolado, mas a coisa boa é, como estudante das Escrituras, é só continuar lendo o texto, que aí fica tudo certo. Não precisa nem de comentário bíblico, não precisa ir para o original, entendeu? Algumas versões, talvez diferentes, fiquem mais claro, tá? Então, assim, a mensagem, o qual eu amo, já falei, não preciso defendê-la,
Todo mundo hoje está perguntando, cara, que texto é esse aí, cara? Que legal que você postou, cara. É um comentário? O que é? Eu falei, cara, é um negócio que eu sempre falei, é a mensagem. Tá? Que aí o Eugene Peterson coloca assim, o primeiro a 4 versículo, ele fala assim, a justiça virou piada. Do versículo 5 a 11 ele fala assim, Deus diz, olhe. E aí ele segue adiante. Então, o David Guzik, ele coloca assim, entendendo a ideia de algo bom demais para ser verdade. Normalmente as pessoas olham assim, mas olha como é que é. Mas não é isso que Deus quis dizer aqui. Isso era algo como, é muito ruim para ser verdade. Uma obra de julgamento tão surpreendente que Abacuque teria dificuldade de acreditar. Eu estava tentando ver alguma coisa que fizesse mais sentido para a gente, mas para evitar ser injusto em algum comentário, de falar, sei lá, dos argentinos, ou parecer, sei lá, vai dizer que está sendo preconceituoso com os irmãos, ou coisa do tipo, mas assim, não vou usar nenhum, vou usar os babilônios mesmo, os caldeus, tá bom? Que era o povo inimigo de Deus, todo mundo sabe, através das escrituras, Deus não tinha problema de falar que esse povo era contra ele não tinha problema, continua não tendo, mas ele está falando de algo que seria tão surreal para o profeta acreditar. De pensar, cara, qualquer outro povo tá beleza. Mas os caldeus, algumas versões falam, né? Os caldeus, os babilônios, é outro esquema. Se a gente para estudar um pouquinho sobre quem era esse povo da Babilônia, a gente vai ver. Aqui nesse texto a gente já vê o suficiente, mas assim, tem muito mais. Os caras construíam cidades diante de toda essa coisa que é citada aqui de maldade e coisa do tipo, né? Então fala que viria contra Judá, que é o povo de Deus, não era o que eles queriam, não era o que imaginava, seria uma forma mesmo de mexer com o ego deles. É interessante que, cara, os babilônios já queriam fazer isso. Então assim, não foi algo que apareceu do nada. Então Deus permitiu, falou, não, eu vou usar isso. Outro ponto de observação é quando Deus fala, olhem, né, veja, preste atenção, é algo que a gente precisa olhar e prestar atenção. Olhem, vejam as nações. Né? Uma das coisas que eu acho interessante quando nós olhamos, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem. Quando nós temos o foco numa coisa só, nós não conseguimos enxergar de forma mais ampla. Então, uma forma de que Deus está falando assim, ó, você está com todo o seu foco em Judá, todo o seu foco nessa questão do seu povo, mas que, olhe, e sem querer esticar o texto, para nós, hoje, quando nós pensamos, por exemplo, em coisas que são terríveis, por exemplo, como a situação da Ucrânia, o qual as pessoas acham que o termo guerra nem é adequado. Para ter guerra tem que ter os dois brigando, tem que ter os dois guerreando. A forma que a Rússia invade a Ucrânia, a forma que a Ucrânia está sendo por anos e décadas sofrendo. E tudo que nós, como cristãos, nós queremos é que pare, é que cesse. E tudo que a gente puder fazer para parar esse negócio, a gente vai parar. E eu acho que eu falei isso para vocês um tempo atrás. Eu estava no Peru e um dos pastores de missões da Calvary, ele veio para um tempo de intercessão. E ele tocou nesse assunto. Ele falou assim, gente, nosso desejo é de falar para parar. Mas quando a gente olha para o que Deus está fazendo além do que a gente pode ver, estudiosos aí, pesquisadores, estão acreditando que a Europa nunca experimentou o número de conversão que está acontecendo nesses dias. Décadas atrás diziam que a Europa seria um novo campo missionário. E a gente está vendo isso. Então ele está falando assim, a gente fica dividido. Porque Deus está movendo além do que a gente pode ver. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Essa questão do desejo de não ser da forma que nós queremos, seja ela para o bem ou para o mal, mostra uma coisa de extrema importância.
de que Deus não está limitado a mim e a você. Deus não tem rabo preso com nenhum de nós. Ele age da forma que ele quer agir. Então ele não é dominado pelas nações, ele não é dominado pelos poderosos da terra. Pelo contrário, diz que um dia todos eles vão cair. Diz que um dia todos eles vão se prostrar. E isso é uma coisa incrível. Então, só olhando para essa parte, essa questão de Deus trazer, né? Versículo 6 fala, está trazendo os babilônios, nação cruel. E ele começa então a descrever o que esse povo era, por que que eles eram conhecidos por sua violência. Ele descreve, tem muitas, assim, talvez mais de 10 expressões de como a violência ela é expressada. Então, mais uma vez, isso nos mostra várias coisas. Isso nos mostra que os projetos de Deus não são controlados pelo nosso querer, como eu falei. Isso nos mostra que Deus não desperdiça nada para a sua glória. Ele é capaz de usar uma mula. Ele é capaz de usar eu e você. Nossa, é verdade. E ele vai além. Ele é capaz de usar um povo que é inimigo do seu povo para nos colocar, para colocar o seu povo no lugar. Isso nos mostra também que o silêncio de Deus ele pode ser perturbador, especialmente para aqueles com os corações agitados. Mas a voz de Deus também é perturbadora, quando não é de acordo com a nossa vontade, né? Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Não. Vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor, venha o teu reino, né? Senhor, governa como o Senhor governa no céu, governa na terra. No céu, todos os seres celestiais se prostram. Faz isso na terra também. Que o seu reinado, o seu poder sobre nós, seja da mesma forma que no céu. Governando, que você tenha um sim do seu povo. Essa é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim como é no céu, faz aqui na terra. É diferente. Então, olha a situação, então. Senhor, por que não me respondes, né? Por que o Senhor não faz nada? Parece que o Senhor não está me ouvindo, o Senhor está em silêncio. E as coisas aqui estão difíceis. Quando Deus responde, então, Senhor, eu estou mais aflito agora do que antes. Vamos voltar para o silêncio lá, que agora piorou. Então, mesmo quando parece que Deus está inativo, Deus está trabalhando. E essa é uma confiança que nós temos. O Senhor, a palavra diz que Ele não dorme. Sempre alerta, sempre ligado. Nada passa despercebido ao seu olhar. Então, uma das coisas que eu acho que é de temer mesmo, é quando Deus ele vai do silêncio para responder e o seu povo então não entende. E ao invés de estar com o seu coração amolecido, como a gente viu em Ageu, eles endurecem o coração. E aí fica a pior situação, porque a gente vai do silêncio para a resposta, da resposta para a aflição. E Deus, Ele é tão querido no seu desejo de ter o nosso coração por inteiro, é que Ele é incansável. Nós vemos através da história, Ele vai até o fim. Ah, mas e se tiver um justo aqui? Ah, mas e se tiver tanto aqui? Cara, Ele vai até o final, para não deixar o seu povo perecer.
Então a gente vê que o que está acontecendo aqui com Judá, que era o povo da aliança, eles já haviam sido advertidos antes, gente. Não há nada acontecendo aqui que não havia sido advertido antes. Se você quiser ver depois, nós não temos tempo para ler, mas, por exemplo, Deuteronômio 28, 14 e 15. A gente vê no Salmo 89, de 30 a 37, que o povo da aliança, eles iriam padecer se eles apartassem da aliança, mas que Deus não iria quebrar a sua aliança. E que a disciplina de Deus viria sobre o povo que apartasse da aliança. E é uma consequência natural. É impressionante, quando Deus nos entrega os nossos próprios desejos, como diz lá o sticker do Martinho Lutero, só ladeira abaixo. Não melhora, mano. Então, os olhos de Deus não estão sobre só o seu povo. Ele está sobre todos os homens, em toda a terra e todas as nações do mundo. E isso é algo incrível da parte de Deus. Então, quando Deus fala, olhem, vejam, Deus nos mostra algumas coisas. Que Deus exerce um governo que é sobre tudo, um governo universal. Ele não tem um povo assim que só aqui, ali ele tem território, Aqui, só aqui. Não, é universal. Não é apenas local, mas é universal, é global. A gente vê que Deus não está inativo. Olhem, se pasmem, fiquem atônitos. Alguém disse uma vez, quem não ouve o chamado da graça, ouvirá a buzina do juízo. E isso é uma coisa de se temer, quando nosso coração está endurecido. E eu, como vocês já sabem, de todos os meus estudos acerca do coração, é mais uma oportunidade para dizer, quando nosso coração está duro, toda a nossa vida está dura, gente. Que é do nosso coração que fluem os nossos amores. É dos nossos corações que fluem as afeições que Deus nos deu de amar e de servi-lo e de amar o próximo. A obra de Deus, ela produz espanto muitas vezes. Ela vem de forma surpreendente e muitas vezes contrária ao que nós imaginamos de forma romântica. E sempre quando eu penso nisso, eu penso assim, cara, não sei se vocês já pensaram nisso, eu espero que já tenham pensado. Que bom que Deus não nos dá o que nós muitas vezes oramos e pedimos, não é verdade, gente? Imagina como seria essa sala hoje, se nos últimos 10 anos aí Deus tivesse, cara, dado resposta pra gente sobre o cara. Ia estar estranha essa sala. Meus bacurizinhos iam ser diferentes. Entendeu? Nosso trabalho seria diferente. Muita coisa ia ser diferente. E na época talvez a gente não entenderia. Mas hoje quando a gente olha para trás, a gente fala, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Não é verdade? Então Deus nos guarda, Deus nos livra do mal, desde que o nosso coração esteja amolecido e procurando entender a sua vontade, mesmo quando a sua vontade não é a nossa. O pastor Larry já pregou aqui várias vezes, é um dos senhores muito querido, qual foi um mentor para mim por muitos anos, um dos pioneiros da Calvary aqui no Brasil. Hoje está aposentado na sua fazenda lá no Oregon, um cara extremamente profético. E ele falava assim, sempre quando você se deparar com as Escrituras e com Deus, e parecer que as Escrituras estão erradas e Deus está errado, acione o lembrete de que é quem está lendo o negócio que está errado, é quem está errado. Então isso é um lembrete para nós. Amém? A obra de Deus também pode trazer uma sensação de incredulidade, porque fala que eles não acreditariam, não creriam. Se eu tivesse anunciado isso aqui antes, você não ia crer, porque é muita loucura. Como eu falei, que pena que não tem um exemplo mais assim. Nem o ChatGPT me deu um exemplo assim, de sem querer parecer xenofóbico, uma coisa assim, né?
Deus não está limitado a pessoas. Ele usa quem Ele quer, quando quer, e Ele não deve nada para ninguém. Isso é algo incrível. Amém? Vamos seguir então. Versículos 7 a 11. Aí, se você quiser arriscar a sua Bíblia aí, na Calvary a gente não vê como errado arriscar a Bíblia, tá, gente? Por que esse papo não pode passar batom nos lábios de Deus, essa coisa? Diz assim. Só uma coisa interessante aqui, o que eu lembrei. Deixa eu ver aqui. Versículo 6. Pô, eu perdi a piada, cara. Não sei se eu vou. Deixa eu ver se eu vou voltar. Olha a descrição desse negócio aqui, gente. Eu vou deixar no subjetivo para vocês. Não vou falar. Mas parece com alguma coisa bem estranha que a gente está acostumado a ver na TV, por aí. E no final Deus fala que é errado. Olha lá. Fala que no versículo 6. Uma nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É estranho esse negócio aí, né, gente? Só isso não... Deus fala que é errado, tá? Tá aqui na escritura. Ele vai falar que está culpado, tá? Mas vamos lá, o versículo 7. Foi mal, pessoal. Não tem como, cara. Tá escrito. Tem os outros profetas que parece descrição de facção criminosa. Se você pegar Amós, por exemplo, Miqueias ou Malaquias, lê depois vocês falam comigo, vocês vão ver. Do jeito que descreve ali a criminalidade, a coisa é interessante. Versículo 7, vamos lá. É uma nação apavorante, olha lá, quem quiser arriscar na sua Bíblia, é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça, promove a sua própria honra. Nessa aí já temos aí um monte de coisa. Versículo 8. São cavalos que são mais velozes que o leopardo. Mas os cavalos dos caras eram turbinados, mano. Os leopardos mais ferozes do que os leopardos. Mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Já viu o lobo tipo assim, cara, no filme, mano? Os lobos Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina, que quer mergulhar para devorar. Outra coisa, procure aí depois aí no Google ou no chat GPT, o que é ave de rapina. Não tem exemplo bom e não tem usado na Bíblia como uma coisa positiva. É do capiroto. Não estava na arca, eu acho. Tá? Mas vamos lá. Versículo 9. Todos vêm prontos para violência. Mas, de novo a palavra violência. Suas hordas quer dizer multidão, grupo de pessoas, tá? Não faz parte do nosso vocabulário, mas tive que procurar no dicionário. Vamos lá. Avança como o vento do deserto. A gente não sabe como é o vento do deserto. E fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Então assim, gente, fazer tantos prisioneiros como a areia da praia. É muito prisioneiro, gente. Versículo 10. Menosprezam os reis, menospreza é outra palavra, os reis e zombam dos governantes, riem, com R maiúsculo, de todas as cidades fortificadas, pois constrói rampas de terra e por elas as conquistam. Versículo 11. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa. É errado invadir o terreno dos outros. E quem tem por Deus a sua própria força. Tipo assim, cara, eu sou Deus. É tipo assim. Olha aqui pra gente, a gente aqui somos deuses. Então vamos lá, 8 características, só 8. Podia ir muito mais além, tá? Os bichos eram cruéis. Quase falei um negócio que eu ia deixar no subjetivo. Eles são expansionistas, né? Eles invadem os terrenos, eles dominam os negócios. Tá aqui, tá escrito aqui. Eles são implacáveis, eles são assim, cara, os caras trazem pavor e é terrível.
Eles são absolutistas, algo que a gente pode se relacionar. Fala que eles são as suas próprias leis. Aí, cara, pastor ouve direto essas coisas, gente. Não, porque, sabe, a Bíblia fala isso, mas assim, sabe, eu acho que é assim. Isso é ser absolutista. Eles eram suas próprias leis, eles eram seus próprios deuses, eles regiam da forma que eles queriam reger. Eles eram irresistíveis no sentido de que, cara, no versículo 8 lá fala que os cavalos dos caras eram turbinados e os caras tinham os lobos ferozes. Então assim, ninguém pegava os caras. Eles eram conquistadores insolentes. A gente vê do versículo 9 a 11. E eles eram megalomaníacos. Porque eles achavam que o seu poder era o seu Deus. E aí o último, o 8, é que eles eram culpados. Deus está usando uma nação ímpia, um povo terrível e cruel, para julgar o seu povo, mas ele não está dizendo que está ok o que eles faziam. Isso é uma coisa diferente. Se nós não darmos atenção para essa parte, pode ser que Deus, ele está alinhado com coisa errada. E isso não condiz com o seu nome, isso não condiz com os seus atributos e a sua natureza. Nós vamos ver já já quando ele é chamado de santo. Isso mostra que ele não tem nenhuma ligação com essas coisas. Um comentarista falou que os babilônios eram arrogantes, colocando-se no lugar de Deus, eles chegaram a promulgar o seu próprio direito e a honrar a si mesmo. O poder e o orgulho com frequência caminham juntos. Mas é aí, Deus os vê como culpado. Deus os vê como algo errado. Algumas lições práticas. Quando o povo peca, deve-se esperar a disciplina, porque é uma coisa natural. Deuteronômio 11, 28 nos diz isso. Outra coisa, se o povo de Deus é disciplinado por seus pecados, os inimigos de Deus não podem ter esperança de escapar do julgamento divino. Se o próprio povo de Deus passa por julgamento, como será aqueles que não são povo de Deus? Essa parte que para mim é a parte que descreve essa quão interessante é. Deus pode lançar mão de instrumentos estranhos para disciplinar o seu povo. Eu estava pensando, cara, isso acontece até hoje. A coisa mais terrível, gente, para um cristão é ser repreendido por um não cristão devido à sua atitude não cristã. Não sei quantos de vocês já passaram, mas isso é uma coisa, gente, é bizarro. Você imagina, tipo assim, por exemplo, a gente sempre usa exemplo de casal e coisa com criança aqui, gente. Eu estou tentando pensar do outro jeito para vocês aí, os novinhos, a galera que quer casar, a galera que está solteira e tal, pensando num exemplo que faz sentido. Mas assim, pensa numa coisa geral, tá? É para todo mundo, Imagina, cara, eu não vou nem dar os nomes das coisas para não falar, coisa de casal, não sei o que lá. Imagina você numa situação, num lugar, numa hora errada, fazendo coisa errada, cara. Aí chega seu amigo do trabalho lá e fala assim, pô, cara, ô guria, tá pior que eu, mano. Pô, mano, fala um monte de coisa pra mim durante a semana aí, mó santarrão, mano, mó santarrona. Olha aí, ó. Tá certo, hein? Aí se o coração não ferir, aí tá bravo. Mas se ferir, dá para ir pro Senhor, e o Senhor perdoa e derrama graça. E aí se for para outro lugar, os caras vão ungir com óleo galo. Tem uns vídeos rodando aí, tá paulada e óleo. Aqui a gente não faz isso. A exaltação de si mesmo é o último engano dos corações tolos. Sabe aquele, pessoal, o ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Sabe aquela coisa de você estar num lugar errado e você estar enganado como se você estivesse certo.
E você caminha, e você caminha, e você caminha, e quando você vai ver, você fala assim, nossa, cara. Aí lembra de Ageu. Tô plantando, não tô colhendo, tô trabalhando pra caramba, mas tô colocando o meu salário numa bolsa furada, cara, e as coisas não vai pra frente, cara, e a coisa... E aí você para e fala, opa, peraí, deixa eu acertar essa coisa aí. E aí a Bíblia então chama de uma renovação de mente, de mudar de direção, de dar uma volta inteira. Estava indo nessa direção. Não, não, eu vou virar inteiro, eu vou para o outro lado, eu vou para o lado oposto. E aí então a gente vai para a última parte. No versículo 12 a gente vê então o segundo problema. O Gene Pearson na Bíblia, a mensagem, o subtítulo é tipo assim, cheio de si, mas de alma vazia. Ele começa o capítulo 2 assim. Mas vamos lá. Vamos ler, né, para dizer que eu não li nenhum texto depois. Versículo 12 diz assim: Senhor, tu não é desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? A humildade. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos como anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. E então alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam de iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Então a gente vê aqui a segunda queixa. O texto, então, em apreço aqui, né, nos fala de forma simples sobre a majestade de Deus, a fragilidade do povo e a arrogância dos babilônios. O histórico da Babilônia não era atlético, era de violência. Pegaram? No livro de Apocalipse, a gente vê a Babilônia de forma muito significante. A gente vê que é mais do que um ponto geográfico. A gente vê a Babilônia como algo de oposição humana a Deus. Você pode ouvir no reggae lá, os caras falam muito Babilônia é outro esquema. Mas a Babilônia, ela representa tudo que é contra Deus. Essa é a ideia. Então a Babilônia destruiu muitos povos, edificou muitas cidades com sangue, fez com violência como estilo de vida. Até mesmo a sua religião é estruturada no seu ego, em si mesmo. Os seus deuses eram os deuses com qual eram a sua guerra. Seus símbolos religiosos mostravam aspectos da vida guerreira. Era como se fossem os vikings da antiga. Ragnarok. Tipo assim, os bichos eram sanguinários. Queria dominar o negócio. E o Senhor, então, começa a mexer com essa questão. Então o profeta fala, tu não és desde a eternidade, meu Deus santo. A gente vê a importância do que é parar, em algumas vezes, diante das circunstâncias. Todo aquele que é afoito no falar, se passa por tolo. E eu me coloco nessa categoria. A Lília está na outra categoria. Ouve tudo, no final fala sabedoria. Mas a gente aprende, um dia a gente chega lá.
Algumas coisas para a gente aprender acerca dessa parte. Parar para pensar. Isso é uma coisa importante. Antes de falar, pense. É uma questão básica de conflito, de resolução de conflito. Para que eu vou falar isso? O que vai dar isso? Qual o propósito disso? Já ajuda bastante coisa. Reafirme os princípios básicos. Ao pensar no problema, não comece com o problema, volte para o básico. E aí eu toco na questão de que vocês não vão me ouvir cansar do que eu repito acerca de uma boa teologia. Saber quem Deus é, ter conhecimento de Deus, nos faz navegar diante de dias tribulosos. Deus, tu és santo. Quando um profeta no Antigo Testamento está se referindo a Deus como santo, está falando assim, Deus, você é completamente completo em tudo. Não há sombra, não chega nem perto de nada que é ruim. Então a gente vê aqui o que deixa muito claro e parece apontar-nos que Abacuque era um levita, porque parece um salmo. E a gente vê como essa questão que ele fala que a nossa rocha sólida. E ele começa, dizendo as coisas, descrevendo o caráter de Deus. Então, nós paramos para pensar, nós reafirmamos os princípios básicos do que cremos acerca de Deus e do seu caráter. Nós aplicamos, então. Quer saber? Eu tenho consciência disso. Deus não é assim. Eu estou me sentindo condenado, eu estou me sentindo que eu estou indo para o inferno. Pô, mas Deus não me condena. Ele falou que não há condenação para quem está em Cristo, eu estou em Cristo. Mas o mundo é contra mim. Mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Vocês estão vendo como a verdade é capaz de fazer com que a gente lide com esses tempos? E aí então, nós devemos entregar isso para Deus com fé, de falar, Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu entrego para Ti. Sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Então a gente vê, e é uma das coisas que eu gostaria de ver impregnado na vida dessa comunidade, gente, que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Vou repetir essa frase. O conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Você está desesperado? Vá para o Senhor. Por conhecimento do Senhor, você vai encontrar esperança. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Pedro e vai lá, nós temos a esperança viva, guardada nos céus. Ladrão não rouba, ferrugem não corrói, esperando o dia da nossa redenção. Então, essa é uma das razões o qual, quando eu falo, gente, que eu gasto muitos porcentos do meu orçamento anual em livros, tem a ver com isso aqui, gente. A Bíblia é totalmente suficiente e única e não precisa de nada além dela. Não precisa ser adicionado nada. Aí daquele que adicionar alguma coisa. Mas Deus deu cérebro e inteligência para pessoas incríveis escreverem livros que são extremamente teológicos. Teologia quer dizer um estudo sobre Deus. Então, nós estamos navegando nesse dia, nós temos muita porcaria nos púlpitos. Se você ficar ouvindo coisa de comunidade, se for ficar ouvindo coisa de neopentecostalismo, de triunfalismo, de prosperidade, quando você for lidar com a situação, você vai falar assim, putz, eu sei, eu estou errado mesmo. Porque eu não estou prosperando coisa nenhuma. Sou dizimista, estou ofertando e não estou prosperando, mano. Pô, dei não sei o que lá para a igreja, mas não estou ganhando carro novo, mano. Nem carro velho o pastor tem, mano. E aí você começa, tipo assim, cara, o bicho tá certo. Então, fica o encorajamento, tipo assim, cara, quem já foi na minha casa sabe, gente. Cara, agora eu tô indo pra segunda estante.
E não existe nada mais precioso para mim quando alguém vem, senta à minha mesa e começa a compartilhar algo. E aí eu vou lá e puxo. Esse aqui é bacana, pega lá. Não é emprestado? Não, é dado. O pastor não empresta livro. Porque tem uns que não devolvem e fica chateado. Então a gente dá. Então o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. O desabafo é uma coisa incrível, gente. E aqui na Calvary, algumas pessoas que vêm de outras igrejas têm dificuldade, porque a gente se refere a Deus como você, como tu. A gente não muda a voz, não engrossa, não afina, não, sabe assim, a gente fala com Deus como a gente fala com os irmãos, com as irmãs. Lógico, com uma reverência diferente, é lógico que sabendo quem Ele é. Mas a gente pode ir para Ele e desabafar, falar, Senhor, estou cansado. Senhor, não aguento mais. Senhor, minha vida está uma droga. Senhor, não aguento mais aquele cara no meu trabalho, cara. Aquele cara lá é o Satanás, todo dia, entendeu? Então o desabafo pode ser uma experiência libertadora para muitos de nós que gostamos de guardar e retrair. Há quem indica que é uma forma de terapia, no qual eu acredito. Quando nós expressamos, muitos de nós guardamos coisas no nosso coração, e quando nós então expressamos, parece que um alívio vem sobre nós. Na verdade? Então, a única coisa que nós precisamos cuidar é que Deus não é contra, eu sempre falo isso, Deus não é contra curioso e questionador. Deus é contra a incredulidade. Então nós precisamos discernir o que é questionar a Deus e o que é ter incredulidade. Incredulidade é diferente. A incredulidade, ela nos faz abandonar Deus. Ela nos faz ter rebelião contra Deus. Ela nos faz colocar Deus na parede. O questionamento não. O questionamento, a gente continua no mesmo lugar como crente, a gente continua na mesma caminhada, sem entender algumas coisas, mas sabendo que um dia todas essas coisas vão estar claras para a gente. E outra coisa acerca incrível das Escrituras, é que quanto mais você lê as Escrituras, você pode ler o mesmo texto a sua vida inteira, vai ter algo diferente para cada tempo da sua vida, aquele mesmo texto. Então por isso a gente está encorajando a igreja, toda semana. Se você segue a gente no Instagram, se você está nos grupos da igreja, leia o texto, leia de novo, leia mais uma vez, leia outra vez e leia sempre. Você vai ver que um dia você vai estar, cara, muitos de nós já passamos por isso, já estamos um tempo na caminhada. Um certo dia a gente está sentado sem fazer nada e de repente dá um clique. Nossa, cara, aquele texto está falando disso e eu nunca flagrei. É porque a gente está lendo e relendo. Então, é uma boa oportunidade para que o nosso conhecimento, isso se aplica para as crianças, eu estava falando com a Pri. Imagina as crianças crescendo no conhecimento de Deus e sabendo que quando vierem os dias maus, elas vão poder citar as Escrituras. Falar, mano, aqui não, Satanás. Aqui não. E as crianças têm essa capacidade. Já contei da Mandinha uma vez, a Mandinha falou assim, foi a Hannah Joy, não foi a Mandinha, estou contando. A Hannah Joy falou assim, ô garoto, tá se achando, tá pensando que é o quê? Eu sou a princesa. Ah, mas quem disse para você? Meu pai disse que eu sou. E eu acredito. Então imagina, nosso Pai Celestial chamando de princeso e princesa. Fala, cara, não importa, não importa. Martim Lutero foi muito conhecido por ser um dos caras incríveis da Reforma Protestante. Diz que uma vez Satanás chegou para ele para acusá-lo dos seus pecados. E aí, diz que falou um monte de coisa e tal. E aí, diz que ele falou no final assim, ele falou, não vou nem ficar nervoso. Ô Satanás, você está correto. Eu sou tudo isso aí mesmo. Diz que jogou um negócio de tinta lá com a peninha dele lá, de raiva. Falou, mas o sangue de Jesus me cobre de tudo isso e está tudo certo. Vamos lá para a parte final? Deixa eu ver. Não, então ele fala do que ele conhece acerca de Deus, né? Versículo 12, 13. O 14 e 16 que a gente leu, fala que ele é como se fosse um
um pescador do mal, né? Que, cara, tem orgulho e faz dinheiro com a maldade. Isso é uma coisa terrível. E aí, a gente chega no versículo 17 para fechar, e na verdade a gente vai fechar no versículo 1. Se você tem a NVI ela pula direto para o 1, que é onde fecha a sessão, tá? Não fecha no 17. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Aí, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então esse é um lugar de ficar. Só quer saber, Senhor, eu não estou entendendo essas coisas, cara, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui de boa, porque afinal de contas, os teus olhos são tão puros que eles não suportam ver o mal. Eu confio nisso. Tu és santo, você não tem ligação nenhuma com essas coisas ruins. Tu és eterno, você não é temporário, você não tem 4 anos para exercer o seu governo. As coisas estão inconstantes, as coisas estão assim, inseguras. Pois é, mas tu és rocha, sólida. Mas eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor não tolera o mal. Nenhuma injustiça passa batido diante dos seus olhos. E seja como for, aonde for, Ele vai cumprir o seu propósito. E aí todas essas descrições, sabendo de que o caráter de Deus é de bondade, para salvar, para curar, para libertar. Então, se a gente pensar só em alguns pontos para fechar, o que essa oração de Abacuque nos diz? Fala que Deus é eterno. Os outros deuses, os deuses da Babilônia, são feitos por homens. Fala que Deus é autoexistente, Ele é o Deus desde a eternidade, o Yahvé, todo-poderoso. Fala que Ele é santo, completamente completo em tudo, separado. Fala que Ele é soberano, Ele dirige a história, Ele orquestra tudo e sobre todos. Ele é fiel. Mostra a fidelidade de Deus para com a sua aliança, o que Ele falou, Ele vai cumprir. Mas Ele não é só o Deus das nações, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Então Ele é um Deus extremamente pessoal. Amém? Então, gente, para fechar, o consolo é encontrado na meditação acerca de Deus. Quando nós ponderamos e pensamos acerca de Deus, dos princípios e dos valores de quem Ele é e de sua natureza. O consolo é encontrado na meditação acerca das obras de Deus. É Deus quem está no leme da história. Ele é quem está regendo, fazendo com que todas as coisas, por pior que pareça, estejam convergindo em direção a Cristo. Nem nos maiores e piores eventos catastróficos e não catastróficos, Deus não perde a sua mão na história. O consolo de Deus é encontrado no conhecimento dos propósitos da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que lhe apraz. É por Ele, para Ele e por Ele, todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé.